Olá, pessoal. Qual dos evangelistas viveram com Jesus? Será que algum daqueles quatro que estão na Bíblia viveram com Jesus? Não, nenhum deles viveu diretamente com Jesus. Os evangelhos são anônimos e foram escritos décadas após a morte de Jesus. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João foram atribuídos no final do século II, para dar autoridade apostólica aos textos que já estavam em circulação. As evidências internas, linguagem, estilo de texto, estilo literário, teologia, as referências históricas confirmam que não são obras de testemunhas oculares. Nenhuma das pessoas que escreveram os quatro evangelhos conviveram com Jesus. Foi muito posterior que se acabou escrevendo. As datas e fatos históricos que ajudam a estabelecer os evangelhos, podemos perceber também na destruição do templo, quando Marcos se refere a essa destruição lá em Marcos 13, versículo 2, este é o ponto de partida para todos os evangelhos, o evangelho de Marcos. O conflito com o judaísmo lá pelos anos 80 e 90 da era cristã, Jame a reorganização rabínica, Mateus e João refletem a separação, as expulsões das sinagogas lá no século I, Bicat Haminim e João, capítulo 9, versículo 22, 16, versículo 2, indicam a excomunhão de cristãos. A teologia paulina, lá pelos anos 50 e 60, depois, na era cristã, suas cartas circularam, a teologia da cruz influencia os evangelhos posteriores, a perseguição de Nero lá pelo ano 64 da era cristã, após o incêndio de Roma. Marcos ressoa com esse pano de fundo de sofrimento, evolução cristológica no Marcos, né? Então, Marcos fala de um Jesus humano, um Jesus que comia, que chorava, que conversava, que sofria, que ria, que festejava. Mateus e Lucas falam de um Jesus divino e João fala de um Logos eterno. Então dá para ver aí a diferença dos escritos, como eles foram se adaptando aos tempos em que foram escritos. Também a pluralidade dos evangelhos e do cânone tardio, lá pelo final do século II e III, Thomas Peter, Egerton, etc., estavam em circulação. O cânone foi estabelecido no século IV, datando os escritos do Novo Testamento. As cartas autênticas de Paulo, que são no número de 7 mais ou menos, as outras não são autênticas, são datadas lá pelos anos de 50 a 60 da era cristã. Eles são os primeiros documentos cristãos que temos, essas cartas. Escrito para as comunidades em Corinto, Tessalônica, Filipos, Gálata, Roma e outras. Elas não narram a vida de Jesus, mas sim o seu significado teológico como Messias e ressuscitado. A intenção das cartas é falar de teologia e não de Cristo histórico. Elas mostram que por 20 anos depois de Jesus ainda não havia nenhum evangelho escrito. O evangelho de Marcos, lá pelos anos 65 a 70 da era cristã, refere-se ao templo de Jerusalém, destruído em 70 depois, na era cristã. Marcos 13, 2, não ficará pedra sobre pedra. A profecia da destruição mostra que o evento já havia ocorrido quando foi escrito. Reflete uma atmosfera de perseguição e crise consistente com os anos da guerra judaica, lá nos anos 66 e 70. É o evangelho mais curto e menos teológico e o que mais indica que seria o mais antigo, Marcos. O evangelho de Mateus, lá pelos anos 80, 90 da era cristã, ele usa Marcos como fonte, copiando grande parte do texto de Marcos. Portanto, ele deve ser um autor posterior ao evangelho de Marcos. Ele adicionou o seu próprio material e o material da fonte Q.
reflete uma atmosfera de tensão entre judeus e cristãos após a destruição do templo. Os chamados à sua sinagoga, em Mateus capítulo 10, versículo 17 e 23 e versículo 34, mostram a separação do judaísmo rabínico. Seu tom forte contra os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, em Mateus 23, reflete a polêmica tardia do cristianismo contra o judaísmo, reorganizada em Jâmia, nos anos de 85 da era cristã. O Evangelho de Lucas, lá pelos anos 80 e 90 também, depois de Cristo, depende também de Marcos e da fonte que, deve ser posterior ao ano 70 da era cristã, apresenta um cristianismo mais aberto aos gentios, com menos controvérsia judaica, consistente com a expansão do mundo helenístico. É voltado para o ambiente urbano e culto, usa o grego refinado, escrito junto com os Atos dos Apóstolos, uma obra de 2 volumes. Atos termina com Paulo em Roma, lá pelos anos 60 a 62, mas sem mencionar sua morte lá pelo ano 64 a 67. O que parece estranho, indica que foi escrito bem mais tarde, já que o apresenta como um herói fundador e não como um mártir imediato. O Evangelho de João, escrito lá pelos anos 90 a 100 depois de Cristo, na era cristã, bem diferente dos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E João é bem diferente, não há mais parábolas, mas longos discursos teológicos, reflete debates internos sobre a divindade de Jesus e seu relacionamento com o Pai. Esses são temas tardios dos evangelhos. O João expulsa explicitamente os cristãos da sinagoga, em João capítulo 9, versículo 22, e João capítulo 16, versículo 2, o que se encaixa nas tensões do final do primeiro século. Utiliza uma linguagem mais simbólica e teológica, falando o verbo, como pré-existente em João 1, versículo 1, ausente nos outros evangelhos. Alguns estudiosos até mesmo datam o início do século II, o Evangelho de João. Razões gerais para datar os evangelhos depois de 70 na era cristã tem uma dependência literária. Mateus e Lucas dependem de Marcos, eles não podem ser anteriores a Marcos. A destruição do templo foi em 70. Então, os evangelhos apresentam-no como um fato consumado. Então, não pode ter sido escrito antes de 70, porque os evangelhos já dizem que o templo foi destruído. E o templo só foi destruído em 70. Então, términos post-quem? Controvérsias com o judaísmo. Mostram uma separação progressiva, típica do final do primeiro século. Uma cristologia recente do Jesus sofredor em Marcos, ao Logos eterno, Deus eterno em João. A evolução teológica é gradual, o idioma, o contexto, escrito em grego koiné, não em aramaico, em comunidades fora da Palestina. Os pontos adicionais para reforçar Papias de Hierápolis, lá pelo ano 120 da era cristã, menciona Mateus e Marcos, mas com informações ambíguas. Existe uma diversidade textual nos evangelhos. Os evangelhos não foram os únicos. Sua seleção reflete um processo teológico e político. Foram os padres da igreja que escolheram quais deveriam ser os evangelhos canônicos. A canonização foi tardia. O Novo Testamento foi consolidado somente lá no século IV, em Catargo, no Concílio de Catargo, lá em 397. Conclusão: nenhum evangelista viveu com Jesus. Ninguém que escreveu o Evangelho viveu com Jesus. Suas obras são reinterpretações teológicas tardias, não biografias imediatas. A datação entre 70 a 100 é explicada por eventos históricos importantes, como a destruição do templo, a perseguição, a separação do judaísmo,
evolução teológica. Os evangelhos testemunham como as comunidades cristãs formularam a figura de Jesus de acordo com suas necessidades históricas e doutrinárias. Portanto, podemos entender que nenhum dos evangelhos foram escritos por testemunhas oculares ou por pessoas que viveram diretamente com Jesus, porque seus escritos começaram lá depois do ano 70. E Jesus já tinha morrido em 30, 35. Logo, não tem condições. Um grande abraço. Tchau, tchau.